Olá, gente, como vocês estão? Estamos aqui na estreia do ChuluCast, novo podcast aí na sua telinha. E hoje estamos aqui com um convidado, porque dizer pra você, né? A gente teria que convidar o criador do ChuluCast. Aí, Diogo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Dan. Um prazer estar contigo aqui. E vamos aí com essa ideia, tentar elucidar um pouco de poções, né? Um novo jeito de pensar poções. Um novo jeito de pensar poções. E a primeira pergunta, pra gente começar, eu queria saber por que o ChuluCast? Qual foi a ideia? O que a galera pode, né, tá esperando, o que vem aí no ChuluCast? O ChuluCast, ele parte de uma ideia de uma live que eu fazia, né? Que eu não tô tendo mais tempo para fazer. E também de uma apresentação de meus pré-candidatos a vereadores, já que eu venho como pré-candidato a prefeito. E quero tentar mostrar um pouquinho da história, das ideias de cada um, para a população entender, aprender e também analisar, né? Porque só se muda uma cidade quando as pessoas querem essa mudança. E para elas mudarem, acho mais justo que elas conheçam mais a fundo cada uma das pessoas. Então a ideia é informar, através principalmente do meu trabalho como vereador, que vem passando pelas sessões, eu falar com toda a população, a ideia é que faça semanalmente, e também buscar trazer ideias para uma nova Poções. Gostei. E hoje já tem quantos vereadores aqui a galera já pode esperar? Qual a leva aí dos candidatos aí que estão junto com o Diogo Chulu? A princípio a gente já tem, até o presente momento, temos 28 candidatos em 2 partidos, né? 2 partidos. Tanto o Novo quanto o PL. Todos dois estão juntos nessa caminhada e espero conseguir trazer os 28 aqui. Alguns podem não ter muita vontade de participar, mais vergonhoso, mas eu vou tentar convencer todos eles, se der tempo, a vir aqui se apresentar para a população, porque é importante que conheçam e saibam em quem podem votar. E esse time seu, e o que você está achando desse time seu? Porque você conversou comigo em off esses dias aí de um cara que eu vi uma história muito bonita e queria saber dos outros. Você tá gostando dessa galera? Tá te empolgando? Tem gente aí que vem com pretensão de ganhar mesmo, de chegar lá. Assim, eu estou incentivando todos a ganhar, sabe, Dan? Porque eu sou um exemplo de que ninguém, na última eleição, apostava que eu ia ganhar uma eleição. Eu vinha de um grupo onde a pré-candidata tinha 1.000 votos e era vereadora. Na eleição passada ela tinha tido 1.000 votos, era vereadora. E eu comecei a fazer uma campanha com 4 meses, sem ajuda financeira, fiz os meus santinhos e bati perna, conversando com a população e sobre minhas ideias do que eu achava proporções. E deu certo. Então, assim, a gente não pode... Só quem limita nosso caminhar é nós mesmos e Deus. Então, se Deus der a possibilidade de a gente caminhar, que faça isso, incentivo a todos que façam. São histórias magníficas que espero que a gente consiga mostrar aqui para as pessoas. E cada um com sua... Aliás, acho que todas as pessoas têm suas histórias pessoais. E é interessante a gente conhecer um pouquinho antes de votar. Quando a gente vota em âmbito federal, estadual, sem a gente ter nenhum conhecimento da pessoa, é tão ruim você dar um voto sem saber o que é aquela pessoa. A gente já julga o político por ser um político, né? Então, o político, todo político é assim. E não é, cada pessoa é diferente, todas as pessoas têm seus lados positivos, negativos. E a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso aqui para as pessoas poderem encarar isso de uma forma bem legal na votação desse ano. Eu espero que seja uma votação bem consciente, bem tranquila e para um novo em Poções. Um novo em Poções, tá vendo aí? Então você de casa, fique atento, viu? Vem gente nova aí e eu venho com uma pergunta para você, rapaz. Nesse cenário político que a gente tá vivendo aqui em Poções hoje, você aí veio como vereador, certo? Eu acredito que foi um dos vereadores que mais destacou na cidade, fez um trabalho sensacional. Galera comentava muito que o Diogo na próxima aí como vereador vai ser o mais votado de Poções, né? Porque era muita gente. E aí
vamos supor que você estava com a eleição como vereador, ganha. Era ganha. O Diogo ia ser reeleito com os 2 pés nas costas. E tipo assim, e do nada, eu falo do nada porque tipo assim, quando eu vi seu nome, Diogo, candidato a prefeito, eu falei, cara, do nada assim. Por que você pulou de assim? Porque, rapaz, eu não entendi muito não. Eu queria que você falasse pra gente e pra quem tá em casa também. Dan, é a questão daquela zona de conforto, né? As pessoas até dentro da política, até para votar, às vezes escolhem uma votação simplesmente pela zona de conforto. Ah, se esse ganhar, eu tenho um emprego. Ah, se esse ganhar, eu vou ter isso. E não pensa, de fato, o que pode ser feito para mudar, de fato, a cidade. Então, no meu pensamento, eu fiz um trabalho como legislador, até então, ainda venho fazendo, como se deve fazer. Fiscalizador, pesquisador da minha função, aprendi muito e acho que com tudo que eu aprendi, não acho não, eu tenho certeza que com tudo que eu aprendi, eu tenho bagagem para ir agora um passo à frente. Aqui em Poções a gente não tem esse costume. A pessoa fica ou a vida toda como vereador, ou aparece como prefeito do nada, ou por família, ou mantendo um histórico. Então, assim, a gente não tem o caminho. Quando você faz uma casa, primeiro faz o alicerce. E depois vem as outras etapas. Na política, a primeira etapa é a pessoa ter uma relação, primeiro com o público, né, que eu tive, tanto como carteiro, como professor, como também como presidente de associação esportiva. Eu tive essa relação com o público, com pessoas diferentes. Depois eu entrei como vereador e agora eu viso não o conforto de ganhar uma política. Eu viso um conforto, uma ideia de mudança de Poções. E essa mudança ela só vai acontecer quando a pessoa que ganhar pensar de fato no crescimento de Poções, na melhoria de Poções, e não no poder que você vai ter se ganhar um cargo ou outro. Inclusive, eu achei que isso nunca iria acontecer em Poções. Um vereador que não faz isso diferente que os outros, né? Sempre aquele negócio de agradar um ou outro. E você fez apenas o que um vereador faz, né? Que é fiscalizar. E a galera acho que gostou muito de ver essa pessoa fiscalizando, independente de querer favorecer a si próprio, né? A gente viu você fazendo isso aí durante esse tempo todo. E eu nunca imaginei que uma pessoa que entrasse e fizesse só dessa forma, que é que o vereador realmente tem que fazer, iria agradar tanto o povão, né? Você chegou a imaginar que você ia ser tão abraçado? Porque a gente ia chegando aqui na porta aqui do estúdio, a mulher ali já parou ali, já veio te abraçar, deu os parabéns, né? Eu achei isso muito, muito bonito, cara. É gratificante até quando a gente é abraçado por um trabalho que nem é tão popular assim, porque às vezes quando você está dentro da questão de votar leis, ela inflige sempre em um grupo, né? Tem um grupo que fica feliz, outro fica triste, isso é uma coisa comum, infelizmente. Mas eu trabalho com muita seriedade, trabalhando em cima de leis e tudo, né? Eu estou numa casa de leis, então eu tento prezar a lei a todo tempo. E o que acho que fez com que isso foi acontecendo é porque eu trato as pessoas com respeito. Então, assim, não é só o trabalho de fiscalizador, é o trabalho com respeito às pessoas. Então, eu ia até as pessoas, conversava, chamava em uma rua para poder ir, eu ia, fiscalizava a rua, também conversava com as pessoas. Então, o meu dar atenção, escutar o problema de cada um, é que acho que fez também essa diferença de trazer onde eu estou. Não é só o fiscalizar. Você tem que unir uma coisa à outra, né? Dar atenção e respeitar. Acho que é fundamental você ter o respeito ao próximo. E durante esse tempo, você como vereador, qual foi ali a sua primeira dificuldade? Que você encontrou ali como vereador, que você, falando nessa questão justamente de votação, de estar fiscalizando, alguma dificuldade que você encontrou, assim que você falou, pô, isso aqui eu nunca imaginei que seria dessa forma. Teve algo? Eu acho que eu, como boa parte das pessoas fora da política, enxergava a política com uma coisa muito ruim. Uhum. Então, quando eu já cheguei achando que seria uma coisa muito ruim. Algumas coisas eu comprovei que eram muito ruins. Outras eu passei a respeitar algumas coisas que eu não tinha essa visão. Não da importância que é.
E aí eu fui aprendendo com isso. Mas o grande desafio talvez tenha sido quando eu briguei por lei, né, que foi, por exemplo, a questão da segunda seletiva. Eles tentaram fazer na gestão uma segunda seletiva. E seletiva, pela lei, ela é só em caso emergencial. E o correto é concurso público. E como eu falei, tudo que você vota tem sempre a infringir em um lado e não em outro. E a política, ela tem uma coisa muito ruim. Ela usa as pessoas. Então, foi colocado um monte de gente para fora. Na época, demitiram algumas pessoas, falando que a seletiva não ia haver outra por minha culpa. Pessoas de dentro da gestão falou que por minha culpa, pela culpa do promotor, não teria. Chegaram a colocar trio na rua, eu com criança pequena, meu bebê, não tinha 1 ano na época, e botou gente na rua para poder fazer um auê, colocou trio, e aí você fica naquela tensão, né, com a família em casa, imaginando. Mas eu não me rendi, não. Eu fui até o fim com o que eu acho correto, porque não é o achar simplesmente. Você está numa casa de leis para trabalhar com leis. Eu não faço o trabalho de uma politicagem pura e simples para beneficiar A ou B. Eu faço o que tá lá escrito no papel. Eu gosto muito de documento. Toda vez que eu vou para a sessão, eu vou com a pasta cheia de documentos, porque o que eu falo sempre tentando documentar as minhas falas. Inclusive, ele chegou aqui com uns papéis aqui, que eu falei, moço, calma lá, moço, vem devagar, não vem... Você falou agora de um negócio muito importante, você falou da seletiva, né? E a gente entra num assunto que é o concurso público. Eu acho que o último político que eu vi falando muito de concurso público, se eu estiver errado, você me corrija, foi na época de Almino. Foi o último. Eu vi muito pessoas, na época, morar na zona rural, saindo para fazer. E eu queria te perguntar por que de lá para cá, passaram aí diversos governos aí, por que não o concurso público? Infelizmente, o não ao concurso público é para ter o cabestro. Manter as pessoas presas a uma política, a um governo. Então, assim, eu vou contratar as pessoas, não quero concurso porque mantenho elas aqui sempre votando em mim. E fica aquela coisa de contratação e empurrando. Agora, grande culpado nesse processo todo é a justiça. Eu considero a justiça. Por quê? Porque não fez valer. É lei. Então, não fizeram valer. Dessa vez, o promotor Juan veio com essa luta para obrigar o concurso público. Teve esse desgaste imenso, um concurso com indícios de fraude que estamos na expectativa da justiça funcionar, que até agora não teve ninguém punido. Então, assim, foi aceito como fraude, né? Quando se assina para poder cancelar é porque aceitou. Mas não foi mostrado a fraude até então para todos nós. Então, todo mundo ficou com um sentimento de decepção. Muitos não se prepararam direito para um segundo concurso, muitos não fizeram. Muitos foram, pela falta de organização, perdeu a chance de fazer o concurso. Então, assim, é um desastre o que fizeram, por exemplo, nesse atual concurso. E tudo porque eles não tinham interesse em fazer concurso. Não foi feito um concurso de uma forma intencional, assim, com vontade de fazer, de buscar o que é correto e fazer tudo certinho. Então, essa natureza de um concurso público, de que dá liberdade às pessoas para poder votar depois, é que evita o interesse dos políticos que temos até hoje de colocar isso à tona. Então, esse é o problema de um concurso, né? Na realidade, a falta desse concurso só acontece por conta dos políticos não quererem dar essa liberdade para as pessoas. Pronto, legal. Ele falou de um assunto aqui muito importante, que é liberdade, né? Mas vou encerrar aqui o primeiro bloco e na volta a gente já continua com essa pergunta. Fica com a gente aí. Eu quero viver
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em meu coração, sinto pulsar de uma cidade pronta para renascer. E aqui é o ponto de partida em busca de algo novo. Eu quero viver algo novo. Voltamos, né? Deu tempo de tomar aquela água, aquele cafezinho. E Diogo, você falou sobre liberdade. E foi uma coisa aqui que eu tenho uma, né? Cara, tem uma revolta, né? Uma revolta um pouco triste. Por quê? Por que que hoje em dia as pessoas, falando em política, é aquela preocupação com aquela foto, né? Pô, eu não posso tirar uma foto com tal política, senão eu vou ser perseguido. Por que hoje aqui em Poções é difícil você se falar em política e não brigar, e não discutir pesado? Eu mesmo não converso muito de política justamente por conta disso. Que a galera leva ao pé da letra, quebra o pau, né? Falando bem a verdade. É tanto que hoje, para mim falar de política na cidade de Poções, e até nacionalmente, eu tenho um grupo de amigos, né? Eu vou até falar o nome aqui. É eu, Paulo Cabral, Luiz da farmácia, Jefão. Um grupo de amigos. E tem mais outros, um grupo de amigos, porque ali a gente sabe que não vamos brigar. Cada um tem seu lado, né? Mas não vamos brigar. Mas a gente sabe que hoje na cidade não é assim. Tá aí os bares, né? O pessoal sempre discutem. Tem os próprios grupos de WhatsApp. Que esse dia eu tô participando de um que eu fico olhando ali e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Pô? O pessoal brigando mesmo, xingando uma pessoa de uma forma muito feia, né? Pois é, Dan, a gente escutou a vida toda dos nossos pais que política, religião e futebol não se discute. Infelizmente, isso vai trazendo para dentro da política durante muito tempo. E a política ela tem que ser discutida. E isso acontece, essa dificuldade de discutir isso aqui, a gente vive na cidade coronelista. Uhum. E nessa cidade coronelista, a gente tem um problema que fica duas famílias. As pessoas hoje, ela se posiciona para um lado. Quando essa pessoa não tem a chance de emprego, fica com raiva às vezes e já está contra a outra e cria uma polarização e uma raiva e uma perseguição. Tem comércio que se abre ali e fala, não, vou tirar foto com o candidato A. Aí pronto, as pessoas do candidato B não querem mais, eles fazem uma política de não entrar naquela loja e tal. E tem pessoas que aderem a essa política de perseguir, né? Porque se as pessoas não comprassem essa ideia, não fossem usadas pelos políticos, né? Porque elas são usadas pelos políticos. Muitos desses políticos entram na loja, inclusive. Não vai ter problema de entrar na loja 1, 2, 3, porque é aquela ideia de que o político bate na porta e entra, não importa. Na casa do inimigo, ele entra lá. Mas eles fazem a cabeça de pessoas para não comprar. E aí as pessoas começam a sentir que não pode fazer uma foto e tudo. E essa falta de liberdade ocasiona na falta de liberdade das pessoas. Se ela não quebrar isso, não sair da zona de conforto, não mostrar, se posicionar no que quer, se quer algo novo, vamos para frente com algo novo, a gente não vai mudar e as pessoas vão sentir isso na pele. No final das contas, você é um exemplo e você brinca com um personagem seu, de um primo paulista que vira paulista por causa de 3 meses. E aquilo ali acontece dentro de Poções o tempo todo. A pessoa está aqui, não tem emprego, aí tem família para criar, tem que ir para São Paulo trabalhar, tem que ir para outra cidade trabalhar para poder voltar para cá. Não tem liberdade. Para ela conquistar liberdade, ela tem que sair daqui. Você não tem liberdade na saúde em Poções e não é de hoje, é de muito tempo. Você, plano de saúde, você tem que ir para fora para fazer os exames da própria prefeitura. A prefeitura não traz o determinado médico para cá, prefere levar gastando aluguel de carro, combustível, pagando funcionários para poder estar indo levar pessoas
em outras cidades para fazer os exames, porque não quer trazer para cá. Então a gente não tem liberdade para nada. Faculdade, a gente não tem liberdade. Então as pessoas em Poções estão presas a esse movimento o tempo todo. E até as que se acham livres, que às vezes tem o próprio comércio, não tem liberdade, porque não tem essa liberdade de chegar e falar, não, eu vou apoiar quem eu quero e pronto. Não, ela não está ali fazendo isso porque fica presa à ideia de que o comércio vai perder se ela fizer algo desse tipo. Isso não acontece só com o comércio, né? As pessoas que são desempregadas, elas não querem se posicionar às vezes, porque se ela se posicionar, ela pode perder a chance de ter um emprego, porque ela acha que outra que vai ganhar. Então a gente nem sabe o que vai acontecer na eleição e a pessoa não compra a ideia de tirar uma foto às vezes, simplesmente por não ter liberdade de escolha. Não publicamente. Ela tem na hora da urna. Na hora da urna. Mas publicamente ela não tem. O negócio. E para acabar isso aí, é só se... O que seria? Os concursos, fábricas, a galera ser um pouco mais independente. Porque, tipo assim, a pessoa ali que deixa eu dar um exemplo. A pessoa que trabalha na fábrica. Hoje a gente tem as fábricas aqui em Poções. Essas pessoas não tá nem aí. Eles votam em quem eles querem. Não tô nem aí se vai achar ruim, vai achar bom. Eu sei porque eu tenho um amigo meu muito próximo, né? Sandrão mesmo, ele fala, eu voto em quem eu quero. Eu não dependo de nada. Eu tenho meu emprego. Então, ele vai analisar entre as escolhas que tem ali e ele vai decidir. Então, eu acho que se tivesse mais, né, empregos, né? Acho que a pessoa não ficava nesse cabresto eleitoral, né, Gil? E assim, a receita é fácil. Você já falou tudo. A questão do emprego, a gente cria essa ideia de várias formas diferentes. Eu vou te falar, inclusive, o que está dentro do meu plano de governo. Tanto para a busca da fábrica, quanto a busca da faculdade, quanto um trabalho diferenciado dentro da assistência social. Então, são 3 linhas aí que você trabalha, além do esporte e da cultura. Quando você pensa, por exemplo, magnífico o show de João Gomes. Não tem o que se falar. Mas olha a proporção como é feito. 450 mil foi gasto com João Gomes. E na faixa de 80 mil foi gasto com todos os artistas da terra. Então, se você valorizar mais nossa cultura, a gente tem 2 quadrilhas juninas famosas dentro de Poções e na região, porque elas participam de concursos de quadrilha em várias cidades. Seguidores da Fé e Raízes do Sertão. Todas 2 tá aí passando dificuldade para montar, gastar para fazer as roupas, para fazer a participação. E a cultura gastou 450 mil com uma banda, sabe? Eu sei que a gente merece, que é legal, mas a gente tem que estruturar uma cidade primeiro. Você não pode querer fazer aqui uma festa como se faz em Conquista ou como se faz em Jequié, porque a cidade é um porte diferente. Então a gente não pode viver numa política de pão e circo. Então, para você dar esse trabalho, quando você valoriza a cultura, existe a possibilidade, se você contrata uma banda e valoriza ela, aquele dinheiro atinge várias famílias, porque a banda tem vários daqui de Poções. Aí você começa a dar valorização dentro da cultura, todo o comércio de Poções ganha. Você valoriza o esporte de Poções, todo mundo ganha. Você valoriza na assistência social, o que você faz? Tem uma lei que a pessoa que tem a necessidade, né, social, ela pode receber 3 cestas no ano. E como é que fica os outros 9 meses? Ela fica com fome? Então, como é que você monta um projeto para poder evitar isso? Você pega uma família e dá a cesta durante 3 meses, mas dá a ela a possibilidade, não posso nem falar obrigação, mas a possibilidade de ela fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, algo onde ela pode chegar e aprender, seja de culinária, seja do que ela... Hoje a gente tem que aprender a trabalhar com isso aqui, ó, tecnologia. Então faz um curso, volta para algo que ela pode ganhar dinheiro sozinha, ensina. No 4º mês você dá a estrutura para ela começar. E ela vai conseguir fazer isso andar. Eu fiz isso com vereadora. No meu início, eu visitei algumas famílias, teve uma que e a gente vai contar
a história dela aqui, porque o marido dela hoje é um dos nossos candidatos. Né? Mas a história é muito massa, porque ela veio me pedir ajuda e eu fui até ela perguntando o que ela podia fazer. E aí ela sabia fazer bolo. E aí ela pegou e como ela fazia bolo para vender, eu dei a ela a possibilidade, a estrutura para ela começar a fazer isso. E ela sustentou a família dela durante 1 ano, até o marido, não sei se foi exatamente 1 ano, mas até o marido conseguiu emprego e muitos invejaram ela, inclusive, na região. Então, a gente tem várias possibilidades. Quando a gente pensa na faculdade, se você busca faculdade para cá, e quando eu falo buscar uma faculdade real, de fato, que vem rápido para cá, porque a gente não tem como ficar esperando o tempo todo. A gente tem agora uma promessa de um IFBA que, nas minhas contas, esse IFBA vai demorar para ele inaugurar aqui dentro de Poções, o próprio de Poções, no mínimo 4 anos. Espero estar errado. Espero que a gestão, que o Estado ajude isso a funcionar mais rápido. Mas eu duvido que antes de 4 anos esteja funcionando. Então a gente tem que buscar alternativas. Qual a alternativa? Particular. Por que não a faculdade particular? Quando você bate na porta de uma faculdade particular e traz ela para cá, analise a faculdade particular. Você vai na ESP, veja quantos alunos a gente tem indo para a Conquista, veja quantos vai para particular e quantos vai para a pública. Hoje, com os programas federais, FIES, os que dão direito, né, a baixar essa mensalidade, iguala a situação de condição de fazer. A pessoa com Bolsa Família consegue fazer. Tem mensalidades de R$80, R$90. Consegue fazer uma faculdade. Se você traz uma faculdade para cá, todo o município desenvolve. Todo ele. Ô Diogo, só interrompendo aqui. O que pesa na desenvoltura da cidade? Assim, o que seria melhor? Hoje seria mais fábrica ou uma faculdade? O que é melhor? O que faz a economia da cidade girar melhor? Bom, a curto prazo, uma fábrica. A médio e longo prazo, faculdade. Curto prazo, porque se você traz uma fábrica aqui para gerar 100 empregos, é 100 empregos que gera imediatamente. Certo? Quando você traz uma faculdade, no primeiro semestre dela, ela talvez não gere 100 empregos de cara. Talvez no primeiro ano não. Mas no segundo ano em diante, ela vai gerar muito mais. Por quê, Dan? Quando você traz uma faculdade, ela talvez vai trazer professor de fora, pode ter uns daqui e emprega pouco. Talvez a própria faculdade não empregue nem 20 pessoas da nossa cidade. Mas ela deixa de expulsar daqui jovens para ir gastar fora daqui. Então aquele dinheiro que ele lanchava fora, faz um vendedor de lanche aqui em Poções. Porque aí começa, o cara vai montar uma barraquinha de cachorro-quente na frente da faculdade. E vai começar a se sustentar com aquilo. Se você for na Fainó em Conquista hoje, o cara cresceu, hoje cuida da vida dele, tem uma estrutura muito boa e começou vendendo lanche na frente da Fainó quando a Fainó começou. Hoje você chega lá, você tem 2 trailers do cara, já uma estrutura diferenciada, o cara já tem uma outra vida, uma outra situação. Então, assim, é o que abre de leque quando você traz. Vamos supor que essa faculdade vai para um determinado loteamento tal. Primeira coisa que você vai ver é as casas começarem a ser feitas porque a pessoa vai, faculdade, então vai ter gente querendo alugar. Então, kitnet, tem a própria kitnet, pessoal. Né? Pedreiro, vai ter mais necessidade. Ajudante, mototáxi, moto-Uber. Não tem um setor que não se ganha. Manicure, barzinho vai estar mais cheio, tudo cresce. Para a gente ter uma noção, todas as cidades, para ela desenvolver, você vai ter que ter ou uma cidade universitária, ou uma cidade turística, ou um polo industrial. E o mais fácil dessas coisas para a gente é a faculdade. A gente está central entre 8, 9 municípios, que fica mais perto da gente do que de Vitória da Conquista, o Jiquiel e Itapetinga. Esses municípios vão gerar mais de 200 mil habitantes. Mais de 200 mil habitantes, imagina quantos estudantes a gente tem. A gente não consegue colocar 2.000 estudantes na faculdade com o passar do tempo, porque no início, se você botar 4 cursos, só vai ser 160 estudantes. Aí, no segundo semestre, mais 160.
No final de 2 anos, vai ter 640 e assim vai. Então vai crescendo gradativamente. Em 4 anos, talvez a gente está com 1.000 e poucos estudantes. E só crescendo isso. Trazendo esses estudantes das cidades vizinhas para estudar aqui. Muitos para morar. E aí vai crescendo a cidade. Desenvolve ela todinha. Então, se você me perguntar qual é o que vai fazer com que a cidade desenvolva mais rápido, faculdade. A que tem um curto prazo de necessidade de emprego, as fábricas. Mas a gente não impede que você trabalhe os dois ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Diga. Quando você pega o final do ano passado, a gente teve um pedido de empréstimo da prefeita de 15 milhões e meio, supostamente para poder trazer uma fábrica que ia gerar 700 empregos, certo? Dentro do projeto que a gente fez de emenda e todo o processo, eu, por exemplo, votei a favor porque não vejo o porquê não. Eu não tenho medo de fiscalizar, de buscar as verdades de cada um dos processos que conduz essas etapas. Só que não foi para frente. Quando você avalia o que é administração pública, a mesma gestão, só de carro alugado, se você trabalhar carro alugado, terceirização de mão de obra e máquinas pesadas, por exemplo, coleta de lixo, eu não vou trabalhar com o governo, não, vou trabalhar com os 2 governos. A gente supera, vamos colocar aí 7 anos e meio, a gente supera mais de quase 120 milhões de reais. Quase 120 milhões de reais nesses 2 governos. Se você pegasse, só agora voltando para o governo de Dona Nilda, se a gente voltasse para esse governo e tivesse feito uma economia nos aluguéis de carro, nos aluguéis de máquina pesada e na questão da mão de obra terceirizada, tivesse feito por seletiva, você economizaria aí no mínimo 15 milhões se as pessoas contratadas não fossem pela terceirizada. Quando você economiza 15 milhões só em uma empresa, você já bate o que ela estava querendo de empréstimo para fazer fábrica. Então, para fazer esse projeto da fábrica, a gente conseguiria fazendo simplesmente com só enxugando. Só enxugando. Ó, a gente vai finalizar aqui mais um bloco e voltamos nesse mesmo assunto aqui. Fica com a gente aí. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em meu coração, sinto pulsar de uma cidade pronta para renascer. E aqui é o ponto de partida em busca de algo novo. Eu quero viver algo novo. Voltamos, né? Diogo, você estava falando sobre dar aquela enxugada na máquina, justamente na questão da fábrica, né? Você estava falando que se a gente economizasse com as terceirizadas, né, a gente conseguiria fazer essa fábrica fácil, né? Sem empréstimo. E a gente não precisa, Dan, focar no trazer, porque às vezes a gente já tem aqui. Temos pessoas aqui dentro de Poções que têm condições de montar fábricas. A gente tem uma fábrica de banana que está procurando espaço para poder crescer. E não é a Doce Aliança, né? Eles até ajudam, é uma parceria. E eles estão querendo crescer, montar... Tem maquinário, mas não tem um local para poder desenvolver a fábrica. Então, assim, se você tivesse a economia para poder providenciar isso,
a gente teria a possibilidade de crescimento dentro do próprio município. Primeiro, valorizando o que a gente tem aqui dentro. Tendo espaço para buscar mais, é fácil buscar longe daqui. Porque a gente está numa localização perfeita dentro da BR-116, com energia, com água, aeroporto próximo a 1 hora ali em Vitória da Conquista, a ferrovia que está aí para ser inaugurada, sabe lá quando, mas ali em Jequié, Porto Marítimo tão próximo, a 3 horas de relógio. Então, você falou agora em localização, eu fui conhecer um comércio antes de ontem eu fui conhecer um comércio, o pessoal veio do Pará sem conhecer ninguém, justamente por questão da localização, que a mulher falou para mim o quê? Eles mandavam muita mercadoria para cá, para essa região aqui, aí eles viu que Poções fica tudo mais próximo de Jequié, Vitória da Conquista, tá? Eles estão aqui justamente pela localização, alugaram um ponto, montaram comércio, aí as coisas deles continuam vindo do Pará, mas eles falaram, a gente veio para cá por causa da localização, justamente o que você falou aí. Para você ver, imagina, né? A gente tem comerciantes na nossa BR-16, esse não é único, não. Se você for lá na tapeçaria Yasmin e buscar como eles começaram ali, você vai ver que eles não são naturais daqui de Poções e vieram por uma escolha de localização também. É custo-benefício. Imagina, hoje o custo que é ter um ponto lá em Conquista e um custo que é ter um ponto aqui em Poções. Então, o custo-benefício para as empresas é muito interessante, muito mais barato vir uma fábrica para aqui do que ir uma fábrica para Conquista, para eles. Então, boa parte das coisas desce aqui para São Paulo, vai ganhar 65 km só a mais. Então, esse processo, quando a gente faz a comparação de por que dá para fazer os dois ao mesmo tempo, é porque a faculdade não custa nada. Você acredita que não custa nada? Eu, no início do meu mandato, se o Covid não tivesse afetado tanto as faculdades particulares, talvez a gente já tivesse um aqui. Eu visitei 9 faculdades. Dentre elas, 6 privadas. E todas as faculdades gostou da ideia, teve interesse. Eu busquei apoio com donos de loteamento que se comprometeu até em fazer um prédio para que ela viesse. Para ele é interessante, Dan. Lembra que a gente falou de construção civil crescendo ao redor? O cara ia vender os lotes dele. Então, aquela época de Covid foi o que deu uma atrapalhada nesse... Deu uma atrapalhada nesse processo, né? Porque a faculdade, muitos dessas presenciais, perderam muito aluno para a distância. Tiveram que se reajustar, fazer a faculdade à distância. Algumas acharam mais interessante a distância, porque fica mais barata a manutenção. E continuou. Então, esse processo, se não fosse Covid, era muito mais tranquilo e sem nenhum custo. Custo de canela, gastar a canela, caminhar, buscar, correr atrás. Bater na porta. Isso. Então, eu não tenho um problema com isso. Agora, imagine, eu era Para quem foi carteiro, né? Eu era um vereador e batendo na porta das faculdades e com a ideia. Imagine se eu fosse um prefeito. Que é outra... na porta e falando, a terra está aqui, é só você ir lá e se instalar. O que eu puder ajudar você de imposto, baixar, para você trazer a faculdade para cá, para melhorar todo o município, é contar comigo. E aí a gente conversou e a gente falou sobre a faculdade, né? Do empréstimo. E o que resultou nisso aí? Teve empréstimo ou não teve empréstimo? Da fábrica. Da fábrica. Não, a lei não passou pela Câmara. Não passou? Não, aí não teve. Sério, cara? Não passou? Não. Eu tomei... Eu só lembro do burburinho, né? Quem votou contra, quem votou a favor. Ela não passou a lei. Aí teve uma reunião lá com o governador, para o governador dizer que a importância desse empréstimo e tal. Depois voltou com a intenção de que a prefeitura ia remodelar o projeto de lei para mandar, mas nunca o fizeram. Mas eu vou te falar o que é de fato, sabe, Dan? Minha posição é muito tranquila. Eu voto no que está na minha mão, analiso e voto. Mas eu sei que a politicagem é feita o tempo todo. Então, eu não sei qual é o interesse. Se você voltar no tempo, a gestão passada também veio com a mesma promessa de uma fábrica de banana que ia empregar mais de 1.000 pessoas.
fez um documento e foi doado na Câmara, os vereadores votaram e doou o terreno e não aconteceu nada. Dessa vez nem pela Câmara passou e também não aconteceu nada. Então, assim, essas promessas de final de campanha sempre vai existir. Você tem que fazer a coisa acontecer no início, por isso que eu falei a economia e a administração pública. Isso pode mudar a situação. Mas essa questão de você tentar fazer no último ano de campanha, tentar fazer essas coisas acontecer sempre no final, isso não vai... Esse negócio de terceirizar, eu não acabo não entendendo, porque contrata uma empresa de fora só para alugar carro. Não seria melhor eu alugar o carro direto com o dono do carro? Isso se chama credenciamento. Para você ter ideia, na gestão anterior gastou-se 27 milhões só com aluguéis de veículos. Nessa gestão vai gastar muito também, perto de 20, mas gastou menos do que a outra, porque na parte da educação foi feito por credenciamento. Aí a pergunta fica, por que não fez todo mundo credenciamento? Por que não foi credenciado as pessoas para não ter a necessidade de uma terceirizada levar parte do dinheiro? Encarecer o processo. Levar o dinheiro de Poções para fora de Poções. Esse é o problema de Poções. Isso aí fica para a gente que vive dentro da política aparecendo simplesmente acordos políticos, né, para poder ter uma relação com terceirizadas, porque não teria necessidade nenhuma, nem para alugar carro e nem para contratar pessoas. É usado um monte de desculpa, que é falta de administração pública, no final das contas, para fazer a contratação de pessoal. Então, quando vai contratar as pessoas, para você ter ideia, tem uma situação onde o operador de máquina dentro do município, ele estava como se estivesse recebendo mais ou menos 7 mil por mês, e essa pessoa não recebia nem 2.000 e pouco, R$2.000 não recebia, e estava como se ela trabalhasse 17 horas por dia, 30 dias no mês. Então são erros grotescos que é feito junto a uma terceirizada, que a gente sabe no fundo qual é a intenção. Aí você fala, o que você fez com isso que você descobriu? Botei na justiça. E nada até agora. Então, se não houver um trabalho da justiça para fazer a coisa acontecer, também travamos todo o nosso trabalho de fiscalizador. Talvez muitos que um dia trabalhou fiscalizando de fato ou fazendo a função de legislativo, se depara com situações como essa, que você não vê a coisa andar e você só fica tomando na cara, né, com aquela situação. É o que acontece com o concurso público, que até hoje a gente não tem uma resposta. Teve o cancelamento, beleza. Nesse cancelamento, pode ter tirado um monte de gente que estava envolvida em um processo, mas também tirou um monte de gente que estudou de fato. Pra caramba. Tem gente que fez cursinho e tal. Passou no concurso e perdeu a chance. Imagina o problema psicológico, tudo isso que a pessoa ganhou, né? Ganhou ansiedade, depressão, por conta de um processo que ela poderia estar dentro da cidade dela, concursada, e tiraram isso dela. Então, é uma falta de respeito, que eu falei lá no início, que você me perguntou sobre o meu crescimento, o respeito ao próximo. E enquanto não dá liberdade às pessoas, você está tirando isso. Você não está tendo respeito com as pessoas. Entendi. Ô Diogo, a gente está chegando até no horário, né? O horário já está, né? Tá chegando. E eu vou passar para você aqui uma missão, um desafio. Você topa? Você topa já para o próximo programa? Estou aqui, disponível. Então vamos lá. O primeiro, a gente comentou isso sobre a questão de estar levando o pessoal para fora, para fazer exames, né? Para passar em médico. E eu queria que no próximo episódio aqui do podcast, aqui, do ChuloCast, né? Do ChuloCast, você trazesse pra gente em números, como eu sei que você é um cara que gosta muito de papéis, de quanto seria para estar trazendo esses profissionais para Poções e quanto custaria para estar realizando esses, né, exames aqui e quanto a gestão gasta para estar levando esse pessoal para lá. A gente trabalhar isso com números e também o segundo,
né? A segunda missão para você seria a questão de zona rural, né? Hoje, eu tô sempre na zona rural. Questão aí de maquinário, questão de estrada, questão de água, saúde. Hoje, não é de hoje que tem posto de saúde na zona rural só para enfeite, né? A gente, na minha região lá, se eu não me engano, tem uns 5, 6, só um funciona uma vez na vida e outra na morte. Então, a gente queria estar discutindo no próximo episódio sobre esses dois, né? Essas duas pautas, na verdade. Tudo certo? Tudo bem pro próximo? Adoro desafio. Não tenho problemas com desafio. As pessoas às vezes estão lá de casa e não sabem que aqui eu te dei total liberdade para você fazer da forma como você quisesse. E você me trouxe 2 desafios muito interessantes. É importante eu trazer essas pautas para poder as pessoas entenderem tanto o que acontece como minha ideia para resolver os problemas. Então, desafio aceito. Na próxima estarei aqui disponível para poder estar falando sobre isso e vou tentar trazer já no nosso próximo bate-papo um convidado aí como pré-candidato a vereador que talvez possa elucidar um pouco da nossa discussão também por viver dentro do processo aí, para a gente tentar trazer ao público sempre o conhecimento dessa situação que Poções passa. Muito obrigado, quero agradecer vocês que esteve com a gente até agora, né? No Cholucast, primeiro episódio. E até o próximo, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Obrigado! Quero também fazer o meu agradecimento, tá? A todos aí que vai acompanhar, que compartilhem, que dê visibilidade para a gente poder ter condições de atingir o máximo de pessoas para entender um pouquinho da política e fazer algo novo, um jeito novo de pensar Poções. Beleza? Agradecer aí a Adelso, o Portal Sudoeste, por toda a parceria e estamos aí junto, pensando sempre em algo novo. Valeu, até a próxima.